são os últimos momentos que a gente vai cansando um pouco dessa trilha, já está chegando dezembro, mesmo que seja um ano atípico, foi um ano difícil para muitos, né? Não é um ano fácil, né? São muitas mortes, todo mundo acho que tem algum parente, algum familiar que durante esse período ou esteve doente ou faleceu, né? E até eu me solidarizo com todos, mas é necessário a gente recuperar essa questão da presença também na sala, né? Principalmente nesse período final. Temos tido entre 32 a 36 pessoas, né? A oferta assíncrona é possível, porque a gente está gravando, está disponibilizando, mas é muito boa também essa interação, né? Então, a gente tentar o máximo ter esse cuidado. Temos ainda 2 semanas de aula propriamente, né? Depois a gente pode ficar com a questão relacionada a exercícios de fixação e as provas. Temos essa semana e a próxima, né? Então, era necessário que a gente tomasse mais cuidado, né, com esse acompanhamento, tá bom? Mas eu acredito que, como tudo está disponibilizado, a perda é mais no sentido na sincronicidade, é mais no sentido do acompanhamento mesmo, de poder tirar dúvidas de imediato. Embora a gente também tenha lá no WhatsApp, eu tenho buscado estar junto de vocês nessa questão das dúvidas e alerto que é preciso cuidado, principalmente na questão da prescrição, né? Prestar atenção nessas discussões aqui. Bom, vamos apresentar, né, Melissa? Começar e... Ficou visto. Boa noite, gente. Vocês estão vendo a minha tela? Porque eu não consigo ver do slide. Tá abrindo ainda, Melissa. Abriu agora. Chegou. Abriu agora. Certo. Então, pessoal, a gente fez um exercício, como o Ilana disse, de prescrição. São só 6 questões objetivas para a gente melhorar um pouco o entendimento. As 3 primeiras são minhas e eu peço que vocês prestem atenção para resolver junto comigo. Foi muito bom ter trazido essa questão aqui que eu já estou observando, Melissa. Deixa eu só fazer a gente esqueceu de falar. Por exemplo, normalmente, no processo penal, a citação às intimações tem que ser pessoais. Deve-se buscar o máximo possível isso para se garantir a defesa plena, né, e evitar qualquer tipo de prejuízo para a defesa. Só que, excepcionalmente, o Código de Processo Penal admite uma citação por edital, que quando esgotadas todas as fontes ou formas da citação pessoal, inclusive com citação por hora certa e tudo, o réu não seja encontrado, ele pode ser, pelo 366 do Código de Processo Penal, citado por edital, né? Então, no Código de Processo, a gente vai ter essa possibilidade de citação por edital, e aí o artigo 366 é assim formado. Se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo. Por quê? Isso aqui foi reformado, né, pela lei, agora mais recente, de 20 de junho de 2008, mas na década de 90 já havia sido tratada essa reforma, porque antes, quando o réu não comparecia, se decretava a revelia, veja, era um código processual penal que ainda não estava sobre a égide também da Constituição de 88, e naquela visão da plena defesa,
e se nomeava um advogado dativo, que era um advogado designado pelo juiz para acompanhar o processo. Imagine isso, o quanto não prejudicava a defesa. Por outro lado, se o juiz não tomasse essas medidas e não levasse o processo, alguém poderia forçar um prazo prescricional e isso seria uma ponte para a impunidade. Então, ficava-se sempre dentro desse dilema, né? Se o juiz não nomeasse ou designasse para o acompanhamento, o processo não podia ser suspenso e, portanto, digamos assim, isso, se fosse designado, isso prejudicava a defesa, mas, por outro lado, também prejudicaria a acusação e prejudicaria o interesse da comunidade em ter esse fato revelado e efetivamente punido, se a prescrição corresse durante esse período. E aí, o que é que ocorre? Houve uma compatibilização, que alguns chamam até de uma regra mista, e ficou até, a gente sempre usa muito esse exemplo na ideia da retroatividade da norma penal, já que a norma processual deve ser imediatamente aplicável. E óbvio que aí não é só porque é uma norma processual, eu não posso mais separar propriamente direito penal de processo penal, porque o processo é o instrumento que realiza esse direito material, mas ele também é um direito. O próprio processo penal, no seu formato, é um direito, é uma garantia, é uma forma de limitação do poder de punir do Estado. O Estado só pode agir conforme ou dentro dessas regras processuais. Onde eu quero chegar com isso? Se o acusado é citado por edital e não comparece nem constitui advogado, fica suspenso o processo. E aí se garante o direito da ampla defesa. Vejam só, eu suspendo o processo, eu não nomeio mais um dativo, nem designo a revelia para dar continuidade ao processo. Hoje eu suspendo o processo. Isso garante a ideia da ampla defesa. Só que, na outra parte, também suspende o curso do prazo prescricional. E isso era visto como um efeito material. Eu hoje até meio que discordo desse conceito por aquilo que eu falei para vocês, ou seja, eu não faço mais essa distinção entre direito penal e processo penal, até porque o processo penal é, além do instrumento, a forma pela qual eu posso impor uma pena. Então, ele é também uma garantia. Ele é um adjetivo substantivo, ele é algo que vigora de maneira também material, é um direito material de ser processado conforme essas regras que limitam a atuação do poder do Estado. Agora, dentro dessa ideia de suspender o prazo prescricional, isso poderia criar uma cláusula de imprescritibilidade ad eternum. E isso traria também problemas na hora de aplicar, até porque imprescritíveis pela Constituição só são o racismo e a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Nós estudamos isso na última aula, né? Na sexta-feira nós explicamos essa questão da imprescritibilidade com base constitucional. Eu poderia também fazer uma análise de imprescritibilidade com base convencional, ou nos tratados internacionais de direitos humanos, do qual o Brasil faça parte. Mas isso é um acréscimo que não encontra muito respaldo no próprio Supremo atualmente. Pode ser que no futuro eles mudem essa interpretação através de um conceito material de Constituição. Não é o que o Supremo hoje tem ou interpreta. A forma como ele interpreta a incorporação desses tratados, óbvio que depois veio a emenda 45 e disse que é possível que eles sejam incorporados no patamar de norma constitucional. Só que aí ia criar uma série de discussões sobre se eu poderia estender essas limitações ou não, porque os crimes contra a humanidade, por exemplo, eles são vistos na ótica internacional como imprescritíveis. Genocídio, desaparecimento forçado, os estupros na guerra, né, como ação de guerra, como ação de agressão, tudo isso estão
previstos como crimes imprescritíveis na comunidade internacional. Mas não é o fato. Dentro da nossa ótica constitucional, só ficou o racismo e a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Posso fazer esse acréscimo por opção doutrinária. Por exemplo, Flávia Pelvezan, ela trabalha nesse conceito já material, e bem antes dessas discussões que estavam na emenda 45, né, de 2004, que é bem mais recente, né, em termos de análise. Mas onde eu quero chegar? Isso criaria algo, a norma criaria um elemento onde esse período de suspensão de prazo prescricional poderia levar a uma imprescritibilidade. Hoje a gente precisa fazer uma análise mais acurada, e aí eu vou deixar agora com Melissa e com Ilana, né, para que elas esclareçam como é que está funcionando, né, e como o STJ se posiciona. Então, pessoal, só para esclarecer essas questões, a gente pegou de sites como o Que Concursos mesmo. A gente fez um apanhado geral das questões, assim, mais simples, médias, para vocês irem entendendo melhor. E aos poucos eu achei uma boa trazer essas de jurisprudência, porque é sempre bom a gente estar ligado no que o STJ e o STF estão decidindo agora, porque a lei penal muda muito em relação às decisões jurisprudenciais. Então, tomara que vocês já tenham tido um tempo de pensar. Segundo o entendimento simulado do Superior Tribunal de Justiça, o período de suspensão do prazo prescricional é: A. Regulado pelo máximo da pena cominada. B. Sempre o máximo previsto de 20 anos. C. Regulado pela pena aplicada. D. Regulado pelo mínimo da pena cominada. E. Sempre o mínimo previsto de 3 anos. Esses que já têm os anos, a gente já dá para ver que estão errados. A certa é a letra A, de acordo com a súmula 415 do STJ, que diz exatamente assim: o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. A pena cominada seria aquela que eu formo na minha cabeça, a última pena, que depois que você decidiu de acordo com as atenuantes, os agravantes, as majorantes, os ignorantes, circunstâncias, aí tem a pena, seria o máximo daquela pena, pelo qual se regula a suspensão do prazo prescricional. Próxima questão. Mas para se fazer com avaliação nos lapsos que estão no artigo 109, né, Melissa? Não, sempre claro. lembrando. Não é porque vai suspender e vai dentro desse máximo aí. Vai ser de acordo com o volume da pena, de acordo com o artigo 109, não é? Isso, observado todas as características do artigo 109. Você já tem que ir com a ideia de que os artigos já estão apreendidos. Já sabe decorar. Isso dentro do processo vai ainda ficar pelo máximo da pena em abstrato, né? Também tem isso. Porque aqui você está tratando... aplicada. É por aquele número final que ainda vai ser, né? Que ainda vai ser, exato. Porque é pretensão punitiva. Também tem o outro lado. Por isso que essa suspensão que eu tratei aqui do 366 é uma suspensão ainda no curso do processo. E aí vai ser avaliado pelo máximo da pena em abstrato, né? Que é essa análise. É diferente de algo, daqueles efeitos de suspensão que tem no caso de fuga, né? E aí você vai ter que observar o que foi comunado, se foi já no início, ele nem iniciou o cumprimento, aí não interrompeu. Se ele descontinuou esse cumprimento e voltou a cumprir, é uma nova interrupção, mas é sempre pelo que resta de pena, né? A ser cumprido. Mas vamos lá. Vamos lá. Próxima questão. São 4 alternativas para decidir quais são as corretas. A primeira: a prescrição não pode ser considerada como uma forma de extinção da punibilidade.
visto ela impossibilitar, quando reconhecida, o exame do mérito penal, ou seja, se o acusado é culpado ou inocente. Número 2. A autoria imediata é uma modalidade de autoria ocorrendo quando o agente se vale de pessoa não culpável ou que atua sem dolo ou culpa para executar o delito. 3. O garantismo penal é um modelo normativo de direito que obedece à estrita legalidade, típico do Estado democrático de direito, voltado a minimizar a violência e maximizar a liberdade, impondo limites à função punitiva do Estado. Busca representar o equilíbrio entre os modelos do abolicionismo e do direito penal máximo. 4. Crime complexo é fruto da denominada continência, isto é, quando um tipo engloba outro ou outros de forma explícita, não se admitindo, nesse caso, implicitamente. Aí a gente vai analisar agora todas as alternativas. A primeira está errada. Por quê? Porque a prescrição é considerada, claro, uma forma de extinção da punibilidade, segundo o rol exemplificativo do artigo 107 do CP. Então, essa está errada. Ela está errada por causa desse não. Claramente, ela é uma forma de extinção da punibilidade, como o professor já havia falado. Essa 2 está correta, porque define exatamente o que é a autoria mediata. Quando você faz o crime, né, age por meio de outra pessoa. Você media. Alguém está ali no meio para praticar. Você se utiliza de uma pessoa que não é culpável, para praticar o delito. A 3 também é correta. E essa 3 está bem clara. O garantismo penal é exatamente isso. Ele está entre o abolicionismo. O que seria o abolicionismo? Seria tirar todo tipo de direito e punição. E o direito penal máximo, que seria a punição ao extremo. O garantismo penal seria ali no meio, em que você garante que o agente delitivo vai ser culpado e que a vítima a vítima vai poder descansar em paz, por exemplo, que ela não vai se preocupar se o Estado vai punir ou não o agente delitivo, porque ele vai, entendeu? É um meio termo para os dois, entre abolir tudo e restringir tudo. O 4, professor, quer falar? O 4... Crime complexo é fruto da denominada continência. Isto é, quando um tipo engloba outro. Na realidade, os crimes complexos, eles vão violar mais de um bem jurídico. Exatamente. Né? Então, não tem... quando continuado, né? Outros de forma não se admitindo, nesse caso, implicitamente, quando há violação de mais de um bem jurídico, por exemplo, a liberdade e o patrimônio, como ocorre no 157, que é o roubo, né? Onde você tem ali um crime complexo, que envolve a subtração de coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Aí envolve um pouco a ideia do constrangimento ilegal, mas não engloba o outro, né, propriamente. Então, aí seria a letra D de dado, né? Somente a 2 e a 3 estão corretas. Não, é a letra D. Eu entendi que o senhor está dizendo letra C. A letra D, somente 2 e 3. As outras estão bem claramente erradas. Estão erradas. É a letra D de dado. Isso. E a próxima é uma que eu achei muito boa e que confunde muita gente. Eu vou ler aqui para vocês e vocês vão pensando. Mévio, então, com 19 anos de idade, é acusado de crime de estelionato, artigo 171 do Código Penal, sancionado com reclusão de 1 a 5 anos e multa, em continuidade delitiva, por fatos ocorridos em 15 de março e 20 de abril do ano de 2009. Instaurado o inquérito policial, encerrada a investigação, Mévio é denunciado pelo Ministério Público. Recebida a denúncia em 5 de maio de 2011, após regular trâmite, Mévio é condenado em 5 de março de 2013 a pena mínima de 1 ano de reclusão e multa,
Por força da continuidade delitiva, o magistrado aplicou o aumento de 1/6, totalizando 1 ano e 4 meses de reclusão e multa. Logo que certificado o trânsito em julgado para a acusação, a defesa de Mévio recorreu. Contudo, desde logo, pleiteou que fosse declarada a extinção da punibilidade, por força da prescrição retroativa, calculada com base na pena aplicada, pois, entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, teria transcorrido período superior a 2 anos. A autoridade judicial reconheceu a prescrição, sendo declarado extinta a punibilidade de Mévio. Afirmou que a alteração legislativa que alterou as regras, impedindo o reconhecimento da prescrição retroativa, com base em termo inicial anterior à data do recebimento da denúncia, ocorreu no ano de 2010, não se aplicando aos fatos imputados a Mévio. Então, diante da situação hipotética, qual seria a alternativa correta? A. A prescrição retroativa, calculada com base na pena aplicada, depende do trânsito em julgado da sentença para acusação e defesa. Equivocou-se o juiz em declarar extinta a punibilidade de Mévio. Letra B. A alteração legislativa ocorrida no ano de 2010, que vedou a prescrição retroativa, com base inicial anterior à data do recebimento da denúncia, teve imediata aplicação a todos os processos em andamento, em vista do princípio tempus regitactum. Equivocou-se o juiz em declarar extinta a punibilidade de Mévio. Interrompe o curso prescricional, o oferecimento da denúncia e a publicação de sentença condenatória, recorrível e cartória. Aí já matou, né? O C, porque o oferecimento não interrompe. A gente já sabe que o que interrompe é o recebimento. Então, exatamente. Essa C muito já está incorreta. Letra D. Nos termos do Código Penal, dadas as circunstâncias pessoais de Mévio e a pena a ele imposta, a prescrição dar-se-ia se transcorrido o período de 4 anos. E letra E. Para o cálculo da prescrição, não se considera o aumento decorrente da continuidade delitiva. Também está errado, que a gente considera. Está errado. E esse outro está errado por quê, gente? Porque Mévio tinha 19 anos. Aí lá pelo artigo 115, a letra D, o que é que ocorre? Cai pela... metade. Cai pela metade. Então, aí a gente só ficaria na dúvida da A e da B, né? Mas eu já sei qual é, só queria saber o que é que vocês vão dizer aí. Então, eu queria saber também, pessoal, vão dizendo. Alguém tem um chute? Ninguém tem chute. Jonathan chutou a A. Tem uma coisa que a gente falou aqui muito, que a prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser avaliada pelo tribunal, porque já passou, né, todo o trâmite, né? E aí não é uma coisa que o juízo ACO pode adotar. Embora tinha discussão, tinha debate doutrinário sobre isso, mas não era aceito nem pelos tribunais, nem por maior parte da doutrina, né? Assim, aqui no gabarito da questão diz que a letra E, por causa da súmula 497 do STF, que diz que quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. Mas eu também fiquei com dúvida entre essa B e a E. Aí eu trouxe exatamente para a gente debater. O que é que o professor acha? Porque para o cálculo da prescrição não se considera o aumento decorrente da continuidade delitiva. Isso. É porque ela já é uma pena aplicada, né? Isso. Estaria dentro dessa questão. Tá correto aí. Agora que eu estou pegando essa... Foi uma pegadinha, né? Foi. Mas é isso mesmo. A questão todinha não importa. É só a continuidade.
Agora, letra B não estaria correto porque retroage. Isso aí eu já sabia. Eu ficaria aí na dúvida com a A, né? A prescrição retroativa calculada com a pena aplicada depende do trânsito em julgado da sentença para acusação e defesa. Mas tem a segunda parte. Equivocou-se o juiz. Equivocou-se o juiz em declarar extinta a punibilidade. Porque alguns autores diziam que poderia pela economia processual, né? Sim. Tinha essa questão. Então, não era uma discussão fechada. É essa a situação que existe nessa questão. A B estaria incorreta porque tinha que retroagir. A C está incorreta porque é recebimento, não é oferecimento, e também a publicação ela não é um ato cartorial, né? A D estaria incorreta porque cai pela metade por conta do artigo 115. Aí você teria realmente só a A ou a E. No caso dessa letra A, professor, acho também que o erro está, que diz que depende do trânsito em julgado da sentença para acusação e defesa. Porque se transitar em julgado, já não é mais pretensão, a pegadinha é essa, já não é mais pretensão punitiva, é pretensão executória, né? Porque aí é o trânsito em julgado. Tem isso também. Que não há trânsito em julgado. Não? Para defesa já seria outra coisa. Se for acusação em defesa, trânsito em julgado, é trânsito em julgado. Não é só um trânsito em julgado parcial. Aí, a partir daí, o que a gente mede depois do trânsito em julgado está lá no 111. O que é, gente? No 110. É a pretensão executória, já não é mais pretensão punitiva. E aí não seria uma prescrição retroativa, entendeu? Ela é vista um pouco antes do trânsito em julgado. De fato, está errada. Aí cabe só a E. Está correto. 497 do STF, para vocês anotarem. Pela súmula 497 do STF. Vê como é uma pegadinha que pega mesmo, né? Ou seja, é só um detalhe que os concursos pegam, né? Porque, olha só, o artigo 110. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se os prazos fixados no artigo anterior. Só que essa prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, ela é uma prescrição do quê, gente? De pretensão executória. Não cabe mais análise mesmo da retroativa, que a retroativa, como eu disse, é um pouco antes do trânsito em julgado. Quando há um trânsito em julgado total, como está aí descrito, houve trânsito em julgado. Então, não há mais o que se falar em pretensão punitiva. A retroativa é uma das formas de prescrição da pretensão punitiva. Aí eles trataram da prescrição, de uma forma de prescrição da pretensão punitiva, como a descrição de prescrição da pretensão executória, porque botam trânsito em julgado para acusação e defesa. É essa a pegadinha. Certo. Aí agora a gente vai para as questões de Wilana. Vamos lá, Wilana. Certo. Então, aqui, dando continuidade, a primeira questão que eu trouxe foi em relação à prescrição da pretensão executória, né, que é aquela regulada no artigo 112, que é após a sentença condenatória irrecorrível. Então, a letra A traz que ocorre essa prescrição da pretensão executória o transcurso do lapso prescricional da execução do crime até o recebimento da denúncia. Então, em relação a essa alternativa, é importante a gente ter em mente, né, o artigo 112, que diz que a prescrição ela vai começar a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para acusação ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou livramento condicional. O outro inciso vai trazer que é do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. E, além disso, o artigo que a gente está valendo fazer agora, o artigo 110, né, especificamente o parágrafo 1º,
vai dizer que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação, ou depois de improvido seu recurso, vai regular-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. E com isso, a gente nota, né, que essa alternativa A, ela é falsa, porque o lapso prescricional não é da execução do crime até o recebimento da denúncia, muito pelo contrário, como está aí bem nítido no parágrafo 1º do artigo 110, não pode contar, em hipótese nenhuma, não pode ter por termo inicial uma data que seja anterior à da denúncia ou à da queixa. Então, partindo para a alternativa B, diz que, no caso de evasão do condenado, regula-se pelo tempo que resta da pena. E também a gente tem que ter em mente sempre que a questão é atinente à prescrição da pretensão executória e não da pretensão punitiva, né? Eu acho que podia passar logo para C, Wilana, aí, porque não é causa. Coloca aí. Certo. Só um comentário a essa letra B, que é o que está no artigo 113, né? É a letra do artigo 113, que no caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena. E já a letra C diz que tem como causa suspensiva a sentença de pronúncia, que está errado, porque nos termos do artigo 117... Pois não, professor, quer comentar? É interrupção, não é suspensão. Exatamente. Não é uma causa suspensiva, né? Interruptiva, como está no inciso 2 do artigo 117. A letra D diz que essa prescrição ela é contada em dobro no caso dos crimes hediondos, o que também não procede porque não há essa previsão legal de contagem em dobro do curso do prazo prescricional na hipótese de crimes hediondos. E a letra E, por sua vez, diz que a prescrição da pretensão executória ela começa a correr do dia em que cessou a atividade criminosa, no caso de tentativa. E aqui também é uma pegadinha, porque você tem que estar atento ao enunciado, né? Porque estaria correto se fosse em relação à prescrição da pretensão punitiva. Mas como é executória, está incorreta. Então, a resposta correta dessa questão é a letra B, que é justamente o que está na literalidade do artigo 113. Exato. É bom, né? Porque a gente vai revisando esses casos. Questões é sempre uma boa forma de revisar. Vou passar para o próximo slide, Marisa. Sim. Certo. Aí aqui eu trouxe um caso mais prático, assim, que é o seguinte. José, com 21 anos de idade, cometeu um delito de furto simples em 26 de maio do ano de 2010. A denúncia, ela foi oferecida no dia 20 de maio de 2014 e recebida em 26 de maio de 2014. Após a instrução em sentença condenatória publicada em 26 de maio de 2016, José, ele foi condenado a uma pena de 2 anos de reclusão. O Ministério Público não recorreu, enquanto que a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação. E em acórdão publicado em 26 de maio de 2019, José teve a pena reduzida para 1 ano de reclusão. Então, com base nesse caso hipotético, né, é importante a gente separar bem quando for fazer, assim, a questão, a prática, as datas, né, direitinho. Qual data? Primeiro aí a idade, né? Mas você já viu que na data do fato ele não era menor de 21. Ele já tinha os 21 anos completos. Então já não tem mais aquela ideia do 115. Então, já descarta a redução pela metade, né? Da contagem da prescrição.
Então, nesse caso, aí no dia 26 de maio de 2010, foi o cometimento do crime, né, de furto simples, e na época do fato ele já tinha 21 anos de idade. Aí, 2 anos depois, houve o recebimento da denúncia. E 2 anos depois do recebimento da denúncia, houve a publicação da sentença, na qual foi aplicada uma pena de 2 anos de reclusão. E 3 anos depois da sentença, né, que aí interpuseram recursos, etc., houve a publicação do acórdão, que diminuiu a pena dele para 1 ano de reclusão. 1 ano fechado. Um ano fechado prescreve em 4. Né? Exatamente, porque até 1, Só né? Que aí a gente já viu que não teve subsequente, né? Não teve subsequente. Não pode, porque como foi depois do dia 5 de maio, veja, foi no dia 26 de maio. 5 de maio de 2010 é que eu tive essa alteração da lei 12.234 com relação a esses lapsos e a impossibilidade no artigo 110 da retroativa que retroage para alcançar os períodos anteriores ao recebimento da denúncia ou queixa. Então, não vai alcançar também esse período anterior. Só vai alcançar esse período que é intercorrente do recebimento até a publicação da sentença de primeiro grau. Aí tem que contar isso. Exatamente, tem que atentar bem, né, a essa data que foi posterior à edição da lei, que alterou, e estou aí impossibilitada a prescrição retroativa, que tem como marco inicial data anterior ao recebimento da renúncia. Então, já não se aplica essa retroativa nesse lapso temporal. Então, vamos lá. No item A, ele traz que, com base na pena final concretizada, deve ser reconhecida a prescrição retroativa ocorrida entre a data do fato e o recebimento da denúncia. E aí a gente já descarta, né, pelos fundamentos que a gente falou agora, porque como foi após a edição da lei, texto impossibilitada essa prescrição retroativa anterior ao recebimento da denúncia. A letra B diz que, em razão da pena final concretizada, houve prescrição retroativa entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, pois deve ser aplicada a causa de redução da prescrição, do artigo 115. Essa segunda parte a gente já sabe que está incorreta, né, porque não se aplica o artigo 115, porque a época do cometimento do crime, ele já tinha 21 anos, não era menor de 21 anos. Então, a gente deve atentar para quê? Qual a data em que houve o recebimento da denúncia, que, de acordo com o enunciado, foi dia 26 de maio de 2014, e a data que houve a publicação da sentença, e não do acórdão, que foi dia 26 de maio de 2016. Ou seja, passaram-se 2 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, o que significa que não houve a prescrição, porque a prescrição se daria no prazo de 4 anos, e não de 2, porque não cai pela metade, porque ele não era menor de 21 anos na época do fato. Algum comentário, professor? Não, aí vai para C de casa. Exatamente. E a letra C diz que, seja em razão da pena em abstrato, seja pela pena em concreto, não houve a ocorrência de prescrição em nenhuma hipótese. E também não é para a letra D, porque o crime foi gravado com 1 ano. E 3 anos é se o máximo da pena é inferior a 1. Então, não é. Exatamente. Com 1 ano já são 4. Já aplica 4. Já aplica 4. Pronto, então, essa questão não restou nenhuma dúvida, não, né? Acho que ela não é tão complicada, não. É só você se atentar direitinho às datas, né? E principalmente a data Mas muito bom. Da lei. Sabe o que vocês devem sempre fazer? Na lateralzinha do papel ou tudo, fazer esses lapsos temporais entre as causas de interrupção. Porque isso facilita visualizar todo esse período. Lembrando que, se aqui você tivesse colocado uma majorante, eu teria que optar
além desse lapso, pela causa que mais majora a pena. Então, a pena ia ser em abstrato com essa majorante, né? Para não cair na deixa da prescrição. Se fosse uma minorante, a que menos reduz, se houver mais de uma minorante aí posto. Tá certo? Exatamente, tem que eleger apenas uma, né? Não pode fazer uma somatória. Pronto, então a gente pode ir para a próxima questão. Alguém tem alguma dúvida quanto a essas duas que a gente abordou até agora? Então, vamos para a próxima. Isso é mais simples, é sobre a prescrição. É correto afirmar que a sentença penal que absolve o réu é causa de interrupção da prescrição. Está incorreto, né? Porque no artigo 117, inciso 4, não traz isso. Então, a interpretação é contrário ao senso, porque o artigo diz que somente interrompe a prescrição, dentre as causas que traz lá, né? Aí vem, no inciso 4, a sentença penal condenatória recorrível. Sentença que absolve o réu, ela não é causa de interrupção da prescrição, até porque não faria nem sentido, né? Porque quando o réu é absolvido, não é dada a ele a oportunidade de recorrer. A letra B diz que, ainda que seja causa que interrompe a prescrição, o início do cumprimento da pena não faz com que o prazo volte a correr da data dessa interrupção. E essa é a resposta correta, né? Porque a prescrição da pretensão executória, ela se inicia com o trânsito em julgado para acusação e se interrompe pelo início do cumprimento da pena. Só que, durante o cumprimento da pena, não inicia uma nova contagem. Essa só vai se iniciar, né, no caso de o preso fugir. Aí, de uma sim, descontinuidade. Porque aí vai voltar, essa contagem vai ser pelo artigo 113. A questão é essa. Isso. É uma pegadinha bem sutil, porque na questão da pretensão executória, essa contagem não vai ser completa, porque o dia que ele executou já aproveitou. E eu vou fazer essa avaliação sempre pelo 113, pelo que resta de pena a ser cumprida. Exatamente, que é no caso ou de fuga, né, ou de revogação do livramento condicional. Exato. A letra C agora, né? A letra C diz que com a concessão do livramento condicional, volta a correr o prazo para a prescrição da pretensão executória. E no caso, o artigo 113 também, né? E a gente sabe que não é, como tem lá no artigo, da concessão do livramento, que esse prazo prescricional ele volta a correr. Exatamente, é da revogação, não concessão. E, por fim, a letra E traz que entre a data do fato e o recebimento da denúncia, a prescrição pode ocorrer de forma retroativa com base na pena aplicada na sentença. O que a gente já viu nas questões anteriores também, que não procede porque a lei, né, que de 2010 aboliu essa possibilidade. A prescrição retroativa, ela não pode mais ser analisada entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia. E o que eu percebi nas questões, quando a gente estava selecionando as questões, é que essa é a questão mais recorrente, assim, no tocante à prescrição. É dessa lei, 12.234 de 2010, né, referente a essa prescrição retroativa. Essa margem. Aí a gente só e a D está errada porque interrompe, né? O acordo meramente confirmatório da decisão de pronúncia não interrompe, é pelo contrário, ela interrompe. Acabei pulando a D sem querer, perdão. No artigo 117, inciso 2, né? E justamente isso, que a decisão confirmatória da pronúncia, ela interrompe sim a prescrição. Exato. Aí, se vocês quiserem debater alguma coisa... Sempre vão reparando os artigos principais na matéria de prescrição, que é o 117, o 116 com relação às causas impeditivas, que levam a uma suspensão também, e no tocante aos lapsos prescricionais, o 109, bem direitinho, sim, tem que sempre também ter cuidado, né, Wilana, com o termo inicial.
que é o 111. O 111, até porque é uma matéria corrente que a gente imagina que a data do fato é a data da ação ou omissão, não é. Para a prescrição, isso é até uma exceção que é criada, e é por isso que é tratado de forma específica, o 111 é que determina, que é a data da consumação. É a data da consumação. Isso também é uma pegadinha muito recorrente, porque eles botam a prática da ação ou omissão e o termo de consumação depois, né? E aí precisa ter cuidado também com os crimes de bigamia, né? Na perspectiva do crime permanente, também é a data em que cessa, né, a atividade criminosa. E no inciso 5, que é um acréscimo trazido pela Lei 12.650, que está dentro daquele contexto maior que chamam de direito penal dos vulneráveis, que é para a proteção jurídica dessas pessoas. Mas é lembrar que ela não retroage, não alcança, né, para fatos anteriores a 17 de maio de 2012. Mas eu acho que, no tocante à prescrição, é esse cuidado, de olhar bem a legislação, com todos esses parâmetros que estão aqui estabelecidos, né? Quisera que um dia, aqui estavam se tentando, pelo menos na questão da pretensão executória, que está mais definida porque tem a pena em concreto e não vai ficar mais variando, fazer um software, sabe, Ilana, para jogar na vara de execução. Aí eles queriam que a universidade ajudasse, tivesse colaborado. A gente poderia pensar nisso mesmo, depois com o pessoal da tecnologia de informática, né, de produzir, porque isso dá uma mão grande. Eles viram que tem softwares semelhantes que já foram desenvolvidos em outros tribunais de justiça, né, que auxilia muito na execução, porque já vai avisando, o juiz chega de manhã, vai dar uma olhada, abre o sistema, aí o sistema já avisa mais ou menos quem está próximo. Ter até um implemento, porque tem, por exemplo, a calculadora do CNJ, né, que para essas questões de progressão de regime, livramento condicional, você coloca lá os dados, já sai tudo calculadinho. Não dá para fazer, e até dá, seria mais complicado fazer para pretensão punitiva, por conta de todas aquelas variáveis que a gente colocou, e ainda a gente não ter a cognição para saber quais são as causas de aumento que vão ser reconhecidas, quais não são, né? Então, traria mais variáveis para análise. Mas a pretensão executória não, porque já é de pena em concreto, já é a pena definitiva, ajudaria muito. Então, isso fica para o futuro aí, para vocês pensarem, né? Quem sabe vocês não patenteiam um software e já, né, vão falar aí com um cara de TI para patentear. Ó, já era uma patente, né? A universidade não está produzindo tantas patentes, né? Já ia ser uma coisa nova para ser feito. E ajudaria muito, né? Bom, em linhas gerais, com relação à prescrição, eu queria mais, e aí falar mais para as monitoras também. A gente pode falar lá, Wilana e Melissa, para mandarem mais exercícios com isso, com prazos de recebimento, porque quanto mais se exercitar e fazer essas linhas, né, temporais para observar, a gente fica mais preparado para lidar com tudo, né? Pronto, a gente pode elaborar um conjunto de questões, porque a gente só trouxe poucas para não ficar muito cansativo, mas a gente pode enviar um questionário com as 20 questões, 15, e aí eles vão fazendo aos poucos. Exato, e indo devagar, né, mas a gente alcançando o domínio dessas regras, porque, como eu disse, das causas de extinção da punibilidade, a mais importante é exatamente a da prescrição. Porque você vê, vocês já falaram aqui, quando tratado da ação penal,
daquelas que são aplicadas à decadência, por exemplo, que é para a oferta da representação em 6 meses, aí é o prazo decadencial, leva à extinção da punibilidade. Mas é na ação penal pública condicionada à representação, ou para a questão do oferecimento na ação penal privada. Né? Tem um prazo para você fazer a oferta do pedido de condenação. Na questão relacionada à perempção, só cabe na ação penal privada, não cabe em ação penal pública. Por isso que também a gente coloca o perdão do ofendido, que é dado na ação penal privada, ele é bilateral, ele tem que ser aceito, né, por parte do réu. O réu tem que aceitar. Mas o fato do réu não aceitar também não impede que o autor da ação leve ou provoque uma causa de extinção. É só deixar de se pronunciar quando for intimado por um prazo superior a 30 dias que leva à perempção daquele direito, que é a perempção, que só é admissível na ação penal privada. Não é? Temos no Código, vamos lá para o Código de Processo Penal, né, para observar essas outras causas que dizem respeito especificamente a alguns modelos, né, de provocação do juízo, que não é o caso aqui. A forma da prescrição é a mais geral, portanto, é a mais importante das causas de extinção. E daí o porquê eu me preocupo no sentido de que a gente saia do curso dominando propriamente essa causa, né? Então, no Código de Processo Penal, vejam, aqui as situações, né, que se abrem quando no artigo, veja, do perdão. Concedido o perdão mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a dizer, dentro de 3 dias, se aceita, devendo mesmo ser cientificado. É o artigo 58 do Código de Processo Penal. O seu silêncio importará em aceitação. Aceita o perdão, o juiz decretará, né, extinta a punibilidade. E o artigo 60 vai tratar das causas de perempção. Aí aquela ideia da bilateralidade do perdão meio que cai por terra, porque se nos processos que se promovem mediante queixa, o réu não aceita esse perdão, o autor pode provocar a perempção também, porque, olha, nos casos em que somente se procede mediante queixa, considera-se-á perempta a ação penal, extinta, né? Perecida, morta, né? Quando iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Inciso 1 do artigo 60. Inciso 2. Quando falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro de 60 dias, quaisquer as pessoas a quem couber fazê-lo. Aí, quais são essas pessoas a quem cabe fazer, ou que representa, que tem essa capacidade de representar em juízo, é o artigo 31, né? No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, primeiro ao cônjuge, ascendente, pai, mãe, descendente, filhos, ou irmão, colateral. Então, nós temos aqui, no artigo 31, a possibilidade da sucessão de representação na ação penal, que, se sobrevém com o falecimento, aí tem a ressalva do artigo, ressalvado disposto no artigo 36, que o artigo 36 diz: se comparecer mais de uma pessoa com direito à queixa, terá preferência o cônjuge, em seguida o parente mais próximo, na ordem de enumeração constante no artigo 31.
podendo, entretanto, qualquer delas prosseguir na ação, caso o querelante desista da instância ou a abandone. Então, tem essa situação que está aí prestes a fazer. Então, mesmo com essa ressalva, dada pelo artigo 36, o inciso 2 estipula claramente uma causa de perempção, no artigo 60. O 3, nós temos, quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deve estar presente, ou deixar de formular pedido de condenação nas alegações finais, porque o juízo abre a ele um pronunciamento final, e nessas alegações ele tem que pedir a condenação. O sujeito talvez se aprofunde numa tese e esquece de pedir a condenação da imposição da pena nas alegações finais. Se isso ocorrer, leva à perempção da ação, estará extinto o processo, também extinta a possibilidade de impor uma pena o réu. E quando, sendo querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor. Então, nessas hipóteses do artigo 60, eu tenho as causas de perempção que alcançam a ação penal privada. Mas vejam, é um instituto muito mais restrito, porque não alcança os crimes que se movem por ação penal pública, e, sobretudo, a ação penal pública incondicionada. Então, a causa de extinção comum, e a mais importante, é prescrição penal. Daí o porquê a gente gasta, né, um certo tempo e precisa dessas análises que, com base em exercício, eu peço que talvez, Ilana, mesmo que a gente não mande lá, talvez no CIGAR propriamente, mas para o grupo geral de WhatsApp, a gente discutir mais exercícios, né? Encher de exercícios para que a gente possa aprofundar esse domínio com base em todos os elementos, né, que foram aqui tratados, né, e na lei. Então, os artigos principais para tratar disso são 109, 110, 113, 115 e 117. E o 111 para o termo inicial, nunca esquecer o termo inicial. Não é? Então, com base em tudo isso para a pretensão punitiva, né? Porque o 112 para a pretensão executória. Só que o 112, como tem essa complementação de 113, que deixa claro, né, algumas questões, a gente já tem essa ideia mais ou menos formulada. Então, gente, até sexta-feira, né? Vamos continuar a matéria, ainda tratando das causas de extinção da punibilidade, tratando especificamente do perdão judicial, e nos vemos na sexta para a nossa aula, tá bom? Um abraço, até sexta-feira. Um abraço, professor, até sexta. Até sexta, turma. Até mais. Tchau, tchau. Até sexta, gente. Boa semana. Boa noite, gente. Até sexta. Até sexta.